chapitre 1er, verset 1 até 20. verset 1er jusqu'à 20e verset. Lemos a palavra do Senhor. Tukutanga luba la Yahweh. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo em tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nem estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, no seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, até a glória e poder para todos e sempre. Amém. Amém. Este vem com as nuvens e todos o verão, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e Ômega, o fim, diz o Senhor, que há de vir o Todo-Poderoso. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na função e no reino, a paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi destra de mim uma grande voz como de profeta, que dizia: o que vê, escreve-o no livro, envia-o às 7 da igreja que estão na Ásia, a Efésio, a Esmirna, a Pergamo, a Tiatira, a Sardo, a Filadelfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os seus pés com um vestido comprido e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelo eram brancos, como lã branca, como a neve. Os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos pés, como um morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive e fui morto, mas estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho a chave da mão, escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta há de acontecer.
O mistério do 7 estrelas que viste na minha destra e do 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Que Deus abençoe a sua palavra. Deus abençoe também. Podemos sentar-nos. Amém. Amen. Mais uma vez que Deus abençoe. Foi cumprimentar o seu irmão. Disse a ele que Deus te abençoe. Amém. Amen. Estão alegres, estão na casa do Senhor. Muita Salomão. Deus abençoe. Muita Caixa. Deus te abençoe. O Edilson vem. Zango é distante. Ok. Estamos a passar por nosso ensinamento das 7 eras da igreja. Estamos a avançar. É um ensinamento muito abençoado. E no tempo que estamos a viver, talvez é um pouco difícil. Eu gostei do pastor Graça Mutombo, do Congo. Ele está ensinando a igreja dele também esse ensinamento. É um jovem que eu amo muito. E conversamos com ele também. Tem saudação do pastor Michel, cumprimentou a igreja em nome de Jesus. Estamos a falar das 7 eras da igreja. É um ensinamento muito difícil. Porque as 7 eras da igreja está incluído no livro do Apocalipse, ou está dentro do livro do Apocalipse. Significa para nós estudar as 7 eras da igreja. Vamos estudar o livro de Apocalipse, capítulo 1 até o capítulo 3. Nós vimos que o livro de Apocalipse é o único livro que o nosso Senhor escreveu. Todos os livros foram escritos por homens. Mas o livro de Apocalipse foi o próprio Senhor que a escreveu. E aí não é a revelação de João, mas é a revelação de Jesus Cristo. E deu ao João da maneira que ele devia agir no decorrer das eras. Nós vimos que Apocalipse significa desvelamento. Ok, ou a revelação, ou está quente. Deus abençoe. Continua assim. É fruto das orações. Sábado nós não dormimos. A equipa está aqui na igreja. Eu estou lá em casa orando. É bom. Eu agradeço a Deus pelo jovem que Ele me deu, muito consagrado ao Senhor. Nessa equipa, se você tem pouca de mundanidade, não vai entrar. O capitão está aí, o capitão Júlio, não vai aceitar. Ele controla tudo. Nada de mundo para entrar. Estou muito alegre, que Deus abençoe. Deus vai nos levantar. Vocês é que serão o futuro diácono. Não teremos tempo de colocar as ordens da igreja. Outros ainda estão no banco.
bamususu bana ebunga. Assim que estou falando, há outros anos, o coração está ali tocado, eu vou servir a Deus aqui na igreja. Sawa na zako loba bamususu bana ebunga mo tumeza kupunza to loba ete tali ngai na kusala nzaka. Ok, nós vimos que o Apocalipse significa revelação. Tomoni ete mokanda ya Apocalypse ndimbo nango izako la kisama kambo na poasa to na polele. O desvelamento. Izako la kisama kambo na poasa. É Deus que está se abrir. O nzambe atakufungola. É Deus que está se abrir. Nzambe atakufungola. É Jesus que está se abrir. Yesu atakulatisa. No livro do Apocalipse. Na mokanda ya Apocalypse. E nós vimos que a maneira que vamos estudar a etc. da igreja tomoni ete lo lekte ko yokola alo sambo samba lingomba está dividido em capítulos. e kabani na chapitre. É profeta que pregou esse livro aqui. Zamo sakonde atena buku oyo. Vamos estudar todo esse livro, Ko yokola buku nyoso oyo capítulo por capítulo, chapitre na chapitre, verso sobre verso. verset na mosusu. Vimos que esse livro, etc. da igreja que o profeta nos deu, Tomoni ete mokanda oyo asita l'église musakola pesi essa é tradução brasileira, essa é a voz de Deus. oyo zali Brésil eza la voix de Dieu. Você é o que eu preciso. Oh, não sou eu? Zangaite Ok, tá bom. zamalamu. Vimos que está dividido em capítulos. Tomoni ete ekabani na chapitre. Primeiro capítulo Chapitre ya yambo que fala da revelação da divindade de Jesus Cristo, asa koloba na emoni selo ya litombi ya bonzambe ya Yesu Kristo. sendo a base. Ozala ngode mobongo. Porque é essa revelação que vamos andar com ele. Ete emoni selo yango yango ko tamba na yango. E o segundo capítulo Be chapitre lali é as visões de Patmos. ezali emoni selo oyo Yohani amona kina Patmos. Dentro do Patmos, o que João tem, o que ele viu. Yohani asanani Patmos amweza nini nini Então vamos vamos terminar essa visão do Patmos. santo kusilisa emoni selo Patmos. Vamos iniciar agora a própria igreja, Tukobana na yango mangomba as 7 igrejas. mangomba sambo E a primeira ya yambo é Efésio, za Efeze a segunda ya mibale é a Esmirna, ya Simirne e o terceiro ya misatu é Tiatiro, ya Tiatiri Pergamo, desculpa, Bolibisi o Pergamo, Pergame o quarto é Tiatiro, ya kanza Tiatiri 5 é Sardes, ya 5 za Sarde e 6 é Filadelfia, ya 6 za Philadelphie e 7 é a Laodiceia, que é o nosso tempo que estamos a viver. 7 za Odisseia eleko na biso za kubika biso É isso que vamos ver yango ile tukomona awa a essência da igreja. alo mangomba sambo ya lusambo. Praticamente estamos a estudar o livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 1 até 7. Tuzaka kutanga Apocalypse chapitre 1 verset 1 jusqu'à 7e. E na semana falamos de muitas coisas. Na post kwa kuna makambo mingi na kati. Não posso começar toda hora a recuar porque vai me atrasar. Na kubana kozongi la temba la nyosho na sima kwete kozongi sanga na sima. Mas você tem isso no telefone, pode ler enquanto estou pregando. Bine sobo zona ba telefone so na mekanda ta kozana ngoti na yote ya kutanga yango. Isso vai nos ajudar. Oye kusunga biso. E hoje vamos terminar a revelação de Jesus Cristo. Lelo tukusilisa na revelation ya Yesu Kristo. Preguei isso praticamente 2 semanas. Na teya go na baza post midale. E depois vamos entrar nas visões de Patmos. Sena sima tukukota na vision ya Patmos. E nós vimos que Kristo moni ete o diabo odeia 2 livros na Bíblia. Satana aina ka mikanda mibale na kati ya Biblia. Que são Gênesis Oyo ezali ya yambo e Genèse Apocalipse. be ya suka Apocalypse. E quando vem no livro de Apocalipse, Tango aye mukanda Apocalypse é o desvelamento. eza kufungwama E aí que está mostrando muito bem o Gênesis, está tornando mais claro. wanazolakisa pena Genèse ombwa sina poasa. E está mostrando o princípio do diabo Eza kolakisa ebandeli ya Satana. e como que ele vai terminar. Ele lemeni ya kusilisa pia kusuka na E makambo. ele não ama isso. Ye alinga mikanda yango te. E mas nós amamos a revelação. Asi biso tolinga ka revelation. E irmão Branham diz, Deko baza koloba. todo esse título Eza batite nyosho que wana. nós vimos Kristo moni no livro de João, na mkanda Yohani no seu capítulo 4 até 6, chapitre 4 a 6 e eu sou ngari azali o primogênito dos mortos, na zambo ta yama makufu o príncipe e rei da terra, mokozi na mabele aquele que estava morto, que está vivo, oyo azaki akufa peza bomoi testemunha fiel. peza oyo peza molobi Tudo isso fala só do homem nyonso na moto moko
que é Jesus Cristo. Wazali Yesu Kristo. Isso fala só de uma pessoa. Weza kulelewa moto moko. Que é Jesus Cristo. Moto wazali Yesu Kristo. Tudo isso Nasora. são títulos. Zaliba como pesa milikono. Mas o nome da pessoa Como moko ya moto. é o Jesus Cristo. Ali Yesu Kristo. Nós vemos que a Trindade não é bíblico. Demone de Trinité eza Biblia te. São as coisas que eu falei. Eza makamala lebaki. A Trindade não existe na Bíblia. Trinité eza te na Biblia. Significa não existe três Deus. Kwa ete eza banzala misatu te. E essa palavra de Trindade, Lubanga Trinité. para fazer três Deus, Kwa banzala misatu. isso iniciou na Niceia. Wana ebeleki na Nice. Não é? 325 após a morte de Jesus. Na 325. É aí que iniciou essa coisa de Niceia, Wande makambo ya Nice ebalaki. onde saiu dois grupos. Wapi engumaki da batu mibale ngamo mibale. Os trinitários Bati bainite. e unitários. Bainite. Os trinitários acreditam em três Deus: Bainite bimagangame misatu. Deus o Pai, Zambe kata. Deus o Filho, Zambe mwana. Deus o Espírito Zambe Santo. mulimo santo. E que não é isso. Jabana jangote. Os unitários Bainite. acreditam num Deus assim, Bani na zambe moko. como um Deus. Wamo safi. E quando ele batiza a pessoa, Azo batize bato. ele pensa que a entrar na água Wakasete kukota na mai. e sair, Peko bila. isso regenera a pessoa. Wala ezo bongo na moto. Isso até hoje na mensagem é muito tempo. Wana kilo lele na samuna tamo mingi na zama Eu kaisa. tenho irmão que se rebatizou 9 vezes. Zai na nande ko zai basi kuta mala nefu. Olha aquele batizou, quando vê que está bonito, ele se sinta pecador, tem que ser batizado. Jango mutego te ya ni musumu ki ami batize. E quando ele batismo é decisão, Basi komi batisa ezali não te regenera, bongo na mamote. mas te regenera só é a decisão. Oyo bongo na mamoto eza mokano. O batismo é um sinal mostrando a pessoa que eu deixei o mundo. Ni batisi ezali elembo kwa sa ete ngai na tige makonyi. Eu vou. Ezali pena ve. Mas realmente a pessoa pode se rebatizar. Na bosolo mtu akoko vinyo batize. Ele fez uma decisão errada. Soki akamata mokano na mabe. Ou não tinha voto sincero. Azaki na bebe de kisembo. Mas um voto, se tu voto é sincero, Soki bebe eza sincere. cometer um erro, Peko sa libuba. ele se arrepender. Oyabe yamola. Não ele entrar mais na água. Peko suna moko zinda te. Água não salva, a água não regenera. Mai ebiki sa te mai ebongo na moto te. Pensa que entrar na água vai sair novo nascimento. Okase fo zingira mbale ego bongo mbale te. Apenas só vão saber que ele já tomou a decisão. Kaka batu bakoyeba ete yesi akamati mokano. E são as coisas que eu já preguei. Eza makambo sina te yaki. E não na Cristo. Antes, Kala. católica não batizada em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Katuma kwa bazitira kuba tatama wali mosato. Católica batizada em nome de Jesus. Katuma kwa bazitira na komo na Yesu. Se lê os antigos historiadores, Tudu tangi masura kala. e isso dá se dizer, Wala esa kolo mama. isso se fala, Wala eno mamaka. que antigamente, Na tanga na kala. e aqui está também essa história como católica batizada, Pe awali sura wo esa ndo ni katolo kwa batizira. batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Kwa ni bazira komo na polisi. Mas, Assim, depois da Niceia, nasimanise esse ensinamento entrou. ya wana matanisi ya kotaki. Irmão Branham disse, Ko Brahma labi. muitas coisas que se fez Makamo mingi salamaki. pensando que pelo intelectualismo Ko kanisa na nzela bonya. as pessoas vão entender a Bíblia, Batu bakososo malamo Biblia. as pessoas vão entender o Apocalipse. Batu bakososo Apocalipse. Irmão, que não. Tudo que entenderam deles, Não walitoka ngabe. não entenderam pela revelação. Kusura kanzale na nzela emonisi. Irmão Branham disse, Unaweza kuelewa? havia grandes dois historiadores, grande homem erudito, Batamayele, Ezaki na batu na ile mibale. que era Arius Ezaki ari. e Atanásio. Ya kanaso. Se fecharam dentro de casa. Kala ina ndaku. Outro está dizendo a palavra foi escrita na língua grega. Bakososo be ete luba kumami kuna greke. Outro está dizendo foi escrita na língua amaico, Bakososo be ele na mnokuona. arameia. Armeia. Entraram na Bíblia dentro de um debate Bakosi kuna mabikali. e foi sair. Be babili. Quando saíram, Tanga babimati. dividiram, ele fez dois blocos. Basali babuku mibale.
disse que o mundo foi dividido em 2 bitongos. Albi ete mokili ekabani na mambo bibale. 2 bitongos significa 2 foyers, 2 sílabas juntados. Avec 2 sílabas seguindo. Ai. Entende, seu irmão? Bom, se seguir a corrigir o irmão, vamos parar muito. E vamos seguir no net e vão entender isso. Irmão Branham diz, até os doutores da Bíblia, os teólogos grandes que escreveram a Bíblia, o doutor Escofiel e o doutor Lanza entraram nesse debate procurar melhor escrita a Bíblia para interpretar que língua que pode nos dar bem uma boa interpretação. O irmão Branham diz, Deus nos deu 3 nações que nos ajudou no avanço da religião. Ele nos deu grega. Esses aqui, grega nos deram línguas para poder se transmitir foneticamente ou nas palavras. E também, e ele nos deu o outro raça, que são romanos. E eles nos fizeram esse império ou essa sociedade jurídica. Que nós estamos a ver com lei, estrada, tudo isso, essa organização para criar uma nação. E Roma que nos deu. E também nos deu outro povo que são os judeus. Que nos mostraram uma boa religião. E eu estava a dizer que o irmão Branham disse que o mundo está separado. E o doutor Lamos aqui estava a dizer com o doutor Escofiel. Mas todo embora foram encontrar até os recentemente acharam os antigos manuscritos da palavra. Mas nada. A palavra nunca se entendeu. A inteligência humana desde sempre. E até hoje. E até futuramente. A palavra se entenderá. Que está quente. Irmão Branham diz, veja Paulo, veja Pedro. Paulo conheceu Jesus no corpo. Pedro conheceu Jesus no corpo. Mas Paulo me conheceu na forma dele, da coluna de fogo. Mas quando chegaram para batizar, o Pedro, no Atos 2:38, Jesus tinha lhe dito em Mateus 28, e de batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando Pedro queria batizar, Pedro notou que Pai não é nome, Filho não é nome, isso é Paulo também. Ele me encontrou Jesus. Quando ele pregava Jesus, ele tratava da forma que ele me viu. Quando encontrou e dizia Cristo, será que receberam o Espírito Santo? E acreditaram. Nota. E ele foi batizado por João.
libati sina yote. Não conhecemos nesse tempo. Aleka nina kama ndio sasa. Aleka basi ndio sasa. Libati sina yote. Mite. Wale jamaa kwa nyama wale ndio sasa. Sema libati si. Na kwa Yesu Kristo. Wale tala. Não tem como, você antes que o Filipe chamasse, e a Filipe dele, todos os velhos estavam embaixo da fé. E Filipe, quando acreditou, você acreditou, porque eu te falei, mesmo assim, você verá muita coisa. Quando se encontrou com Jesus, Jesus lhe falou: "Tem água." Disse: "Você não posso te dar água, porque você é judeu, não há entendimento entre nós e vocês." Jesus lhe falou: "Se soubesse quem está te pedir água, você ia lhe pedir água. Vocês não tem como que me dar água, poço é grande, não tem nada. Água que eu te daria, e água que eu ia te dar, vou te dar, sempre vai acabar. E a água começar a tornar fonte de vida, fonte de água. E a mulher não tem essa água. Chama teu marido. Não tem. Você tinha 5 maridos. E esse é o 6º que está com ele. Não é teu marido. Você profeta. Os nossos pais me disseram: você está nos dizendo que a adoração agora está convosco. Nós está dizendo que vamos adorar em Jerusalém, na monte. Mas você está falando outra coisa. Onde a verdadeira adoração não será em Jerusalém, não, mas a adoração que mais precisa é aquele que me adore, o espírito e a verdade. Você Messias, é assim. Quando a mulher tocou na revelação, sim, então ele notou. Agora vem. Olha o verdadeiro adorador. Na verdade, você tem que ter o espírito e a verdade. Amen. Se não tem revelação, Se você não é revelação,
Sokomo kete. Eu agora disse. Eu comecei a falar. Onde lemos? No Apocalipse. Na Apocalipse. 1 até 5. É a 7. Se fala de Jesus. Mas agora tira isso. Fala sempre uma pessoa. Mas agora tira mais pouco. Mas Assim. as denominações. Mas eu não vou lá. Por falta de revelação. Mas quando você vai amanhecer, viram 3 deuses. vamos lançar ele saco. Eu falei do Apocalipse 4, 5 a 6 e Apocalipse 5. Apocalipse 4, 5 a 6, Apocalipse 7. Quando viram 4 animais ou 4 seres viventes, tanto vamos aqui de bueno de nai, junto ao trono, e logo na frente, 24 anciãos, 24 anciãos, as denominações, a tomar goma, disseram, estás a ver? a pessoa fala, Lá no trono, por não vender, tem muitos deuses. zaranzale bele. Não, Vamos meter, lá no trono, por não vender, mas o nosso quando encontraram o peregrino, carro pela parte do canal, quando eles dobraram o joelho, a roupa não fuga me lá aí. não é aos deuses, E como azando de Deus, ao poder, azando de moco. Amen. Vou dar mais um exemplo desse, depois vamos avançar no outro. Na profissão humana aqui sabe que vou avançar. Sempre da igreja. Cidade da igreja. Em francês, página 24, em português, página 22. Na francês, página 24, na português, página 20. Apocalipse 15, 3. Apocalipse 15, 3. E cantava o cântico de Moisés. Eu conheço na Moisés. Servo de Deus. Moisés também. E ao cântico do Cordeiro. Dizendo, maravilhosas são as tuas obras. Maravilhosas são as tuas obras. Lá no trono, não falaram maravilhosas são as vossas obras. Não falaram maravilhosas são as vossas obras. Mas maravilhosas são as tuas obras. Senhor Deus, Todo-Poderoso, justo, verdadeiros são os teus caminhos. A Rei dos Santos, o Cordeiro, o sumo sacerdote, a erguer o seu sangue como expiação, num ponto expiatório, pelos nossos pecados. Eu, Senhor Deus Todo-Poderoso, e esse é o seu ofício presentemente. O mesmo homem, a mesma pessoa, que estava no trono, é ele que morreu, ele que deu a sua vida, é ele que vai andar na vida da igreja. Porque há uma situação que vai falar, e na abertura da palavra, como você pega o livro, vamos ver a sua interpretação dele. Sim, esse corpo de Jesus, o trono ficou vazio. O sumo sacerdote a erguer o seu sangue como expiação.
expiação, nós somos matemática para expiação, no propiciatório, na história, pelo nosso feriado. agora uma súmula disso. É o Senhor, Mas ali como? Deus Todo-Poderoso, Sabe todo mundo. receber o seu filho presente. Zale misela essa mona na. É isso que ele está fazendo Agora já gostava na moya lelo. aplicar o seu sangue pelo nosso feriado. Wewe sopa makina hiyo. Agora pelo nossos pecados. Agora uma súmula disso. Nós colocamos Pode agora não é neste sistema mundial como nós não somos deste mundo. É por isso que nós comportamos de forma diferente do mundo. A nossa cidadania está no céu. Nós repetimos o Espírito. Nós repetimos o Espírito do mundo do novo nascimento, onde nós repetimos, não vou reparar, o Espírito do mundo, do nosso cidadania está no céu, do nosso novo nascimento, onde Jesus é rei. É por isso que as mulheres não vestem roupa de homem, nem cortam o cabelo, nem usam todo esse costume. E outra coisa que o mundo gosta tanto. É por isso que os homens não bebem, nem fumam, nem andam na confusão de pecado. O nosso domínio é o domínio sobre o pecado. É posto em prática através do poder que está no Espírito de Cristo. E habita dentro de nós. Todo reino na terra vai ser desfeito, mas o nosso vai permanecer. Agora, se estamos a falar ofício, é a manifestação do verdadeiro Deus. Estivemos a contemplar a sua glória no estudo das Escrituras. Mas ele não será conhecido intelectualmente. Ele é conhecido pela Escritura, pela revelação espiritual. Este que foi conhecido como Jesus, depois que a carne voltou para a coluna de fogo, mas ele queria voltar novamente a habitar
no meio do seu povo pelo Espírito. no bagulho da coisa de susto na casa na zela molimo. E no dia de Pentecostes, Era uma coisa para todos. essa cruz de fogo desceu. Depois eu mando uma E se separou em língua de fogo sobre cada deles. O que Deus estava fazendo? Ele estava separado sem ninguém. Dando a todos aqueles homens e mulheres uma parte deles. Ele dividiu-se no meio da sua igreja. João 4, 16, 23. Yohani 4:16-23. Eu não falei o pai. Ele buscará outro consolador. Para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade. Que o mundo não pode receber. Porque não é meu filho. Mas ficou. Habita convosco. Estará em convosco. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Ainda um pouco. Mas vós vivereis. Vivo. Aquele dia. Conheceis. Eu sou do pai. Estou de meu pai. Vós que mim. E eu em vós. Irmão branco daquele de hoje. Aquele que tem os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos. E aquele me ama. Será amado de meu pai. E eu amarei. Manifestarei a ele. Não é Iscariote. Disse-lhe Judas. Não é Iscariote. Senhor, de onde vê que há de manifestar a nós? Não, Jesus respondeu. E disse-lhe, se ninguém me ama, guarda minha palavra. E eu, meu pai, o amará. Viremos para ele. E faremos nele morada. Orarei ao Pai. O Pai enviará outro consolador. E Paulo, não tão presente. O corpo meteu no trono. O Espírito dele, que está conosco, dando cada um o seu lugar, dando cada um o seu ministério, guarda ainda, porque futuramente vamos tratar disso. Mas eu mesmo dele, que está no trono, não são três, mas a igreja católica, quando vê, aquele me ama, tomarei meu pai, e ele, viremos, vamos fazer a nossa morada. Irmão, pré-católica, aí já vê um papai Deus, um filho dele. Igual aqui no teu coração. Nós somos o pai e o filho que vão ouvir no teu coração. Deus o Pai, Deus o Filho, analfabeto espiritual.
Litonde wanzambe alikole. Watu sikana. Nataka baba. Umashu. Moko kwa sana. Nalibala ibona u. Etika aliye umana mbele kutoka. Ndio mwanzo tu bale. Sita meshe tu papa. Bogo meshe nataka ye. Deo Jesus upaye. Yesu nataka ye. Imamunesa ungani na wale sasa. Ndio baba sana leo wanatoka kanisa. Esa ungani. Ndio wana nawe kikaza kabisa. Ezera watu alishana kutoka mzee. Ndio mwana naishi. Ndio. Tabeli na yule. Tuna masana na. Ndio. Ndio kwa ndio sawa. Na kama mkoa mabele na mkoa. Wabele sasa. Kwa mashu jana. Every single day. Moral bin. Kama kanisa. Kila kumbuka ni. Ndio ndio separa huwa. Ndio kama kani. Mashu Jesus. Kasi Yesu. Nawe yansi. Ataongea. Yesu mabaya unapata tena. Na sasa hivi. Baba no pai. Akataka kata saibu pai. Kimeta tapo. Na somo nataka. Kete kwa. Wale tata. Sasa uko. Ala sinzoto. Mama ndo. Ya bisi ya mama. Kama mwana msafiri. Mungu. Nashika mko. Leo mimi na pesa. Baba, kwani Yesu tunasema. Kama Yesu kama hii. Maswali shaka nuru ba. Ewe Yesu. Yeye kwa mama. Yeye Yesu. Watu wote Yesu tunasema. Kama Yesu kama hii. Watu taka na majadura shaka. Kama asema baya. Lakini leo tena. Mwisho wana kama. Ni kama kuna nayo shamare pepo wakabela nayo beza ndio bibende the cloud ya God normalmente ya basoro ese corpo zote zakaje wale corpo ya kama ni ndio bwana wana pia kumanifesta kama ndio ndio mtoka kabisa ndio na zote wana ndio lugar na sio ndio wale sisi Yesu azuni msako bela na
esse corpo tem que acabar. Mas você queremos abençoar. Pastor, vamos abençoar o profeta. Eu estava motor, não três. Mas ele meteu, não quatro. Mas ele meteu, não cinco. Mas ele meteu ele. Não comer. Deixa eu entrar, se ele não vai. Não vou me mandar cá. Ele não vai muito, não vou. Amen. O que ele fez? Liga essa lista. Você tira da igreja. Você está na igreja? Escuta, em português, página 32. Na página 32. Página 32. Página 32. Isso. Parágrafo 119. Em francês, página 33. Na francês, página 33. Apocalipse 1 até 5. Apocalipse é assim. Eu lembro na Bíblia. Aquele que nos amou. Olha a linha de som. Oh, my mind. E no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Na maquina ainda a solução foi. Botou ele ainda. Muito susto. É toda mulher. Uma macana. Ele é toda coisa. Ele a palavra lavada e na verdade liberdade. Na você não come lá na nos libertou da cama do céu. Vai no seu sangue. Naquela aí, nos libertou do nosso pecado. A cama estava sua, não é maravilhoso. Estava lá, mas você tem mente espiritual? Entendeu? Foi no seu próprio sangue que nos libertou completamente dos nossos pecados. Não foi o sangue humano. Foi o sangue de Deus. Pedro chamou de sangue de Cristo. Paulo chamou de sangue do Senhor. Sangue de Jesus. Nós somos crentes. Mas, assim, uma pessoa, aí está essa revelação. Mas na revelação, mais uma vez, mas o Deus, esse Jeová Deus omnipotente, aqui tinha, e te fez um corpo, ali está ali, mesmo o nascimento virgem, o sangue de Deus, e nos libertaram, libertou-nos e nos apresentasse sem mancha perante a ele grande alegria. Gostava de ver o tipo do Velho Testamento. Vamos voltar ao Jardim de Éden. Quando chegaram as notícias, a glória que o filho Adão, Deus enviou um anjo. Ele enviou um filho. Ele enviou outro guloso. Não foi ele mesmo para redimir aquele filho perdido. Aleluia. Deus não entregou seu plano da salvação a mais ninguém. Nem o profeta. Como ele fez isso? Aleluia. E ele apenas confiou nele mesmo. O seu plano. Deus fez. Desculpa. Deus fez carne e habitou entre nós. Para si mesmo. Estamos salvos pelo sangue de Deus. O Deus interno habitou num corpo mortal para retirar o pecado. E ele tornou o poder para derramar o seu sangue e entrar para
Repara nisso. Já é que é o sangue de Deus. É sangue perfeito. E o seu sangue é perfeito. Nos está a libertar do poder e azar. Desculpa. Isso é o seu sangue perfeito. Nos está a libertar do poder e escravidão. Pela corrupção do pecado. Então, a libertação é perfeita. Portanto, agora, não é condenação. Romano 8:34. Quem entenderá acusação contra os coríntios de Deus? Nani a confunda a mulher de Belém. E Deus que o justifica. É Deus que o justifica. Quem mais condenará? Cristo que morreu. Aí está. A sua morte. Deu-nos o sangue. E o sangue libertou. Agora não há condenação. Não há nada para ser condenado. O sangue libertou-nos do pecado. Estamos livres de culpa. Não de ouvir o homem. Não de ouvir o homem. De ouvir a palavra. Deixa a liberdade pelo sangue. Agora não se prenda novamente pela tradição, pelos crentes, pela organização. Não se desvie até o dia aquele que nega o poder da palavra. Enche os crentes. Quando Adão pegou, o sangue dele é perfeito. O sangue Página 33. Verse 34. Em francês 34. Na francês 34. Escuta-nos. Aí está no Apocalipse 1:6. Agora no Apocalipse 1:6. É aí onde lemos. E nos fez a salvação rei para conseguir a ele a glória e o poder para todo sempre. Além de ser perfeito, rei, e sacerdote. Esta revelação
não nos fez a certa verdade que precisamos de infantizar. Me ama como pastor. Nós há certa coisa que precisamos de enfatizar. Esta é uma delas. Já deixou que devemos aceitar. Outras coisas devemos falar. A coisa devemos mesmo, quer dizer, apertar, falar isso na realidade. É uma dessas coisas. Nós somos reis espirituais. E vamos ser reis sobre a terra com ele quando ele se assentar sobre o trono. Mas agora, somos reis espirituais. E reinamos sobre o reino espiritual. O marido de nós, o cristão cantar, na nossa família disseram, já ficaste muito triste, chama a alegria, escuta, e nos fez sacerdote. Sim, sacerdote para ele, oferecendo a glória espiritual de lábio santificado. Não volta na sujeira. O teu lábio limpo. Não jogo do mundial. Solta isso. RDC está no mundial. Aquela Jezabel, fala eu sou rei. Quando vou dobrar meu joelho, os lábios santificados, oferecer o louvor, a oração do bom aroma do bom cheiro. Isso dá parceiro. Na denominação, masturbação também como reina.
a rainha. Você quem é um incircuncisado? Chegará o tempo de Deus me dará um bom marido. Como deu na mamãe Avelina. Me dará também. Eu conheço. Você que é um bom marido, Deus também te dará. Outro pode dizer, Deus me deu já. Um bom marido. Como botar champi. Como botar isso. E você, né? Amen. Glória a Deus. Passando o tempo das nossas vidas com uma oferta suave, adorando o Espírito, em verdade, intercedendo, pedindo, sacerdote para nosso Deus. Não admira que o mundo não nos atraia. O homem é fiel à sua mulher. O homem é fiel a seu marido. Uma mulher submissa. Uma menina dá um cheiro de setor. Se vista bem. Não trata estranha. O mundo não nos admira. Somos reis. Estamos na reina. Amen. E que ninguém Não, aqui. não admira que o mundo não nos atrai. E que seja um povo peculiar nas suas obras. Nos dada nova vida, nele sermos filho e semelhança do Deus o Pai. Nos dada nova vida, nele e sermos filho à semelhança do nosso Pai. De graça. Não pode sofrer. A revelação está lá. De graça. Uma libertação perfeita. Porque ainda não entender o que ele é para ti. Amen. E ele que deixou se Abraão pegou. Não mandou. Mas ele trouxe. Vem. Nos fez uma libertação perfeita. Agora nos fez rei e sacerdote. Antigamente, só uma pessoa podia entrar. E você tem que entrar. É a morte. Por isso daí é uma pessoa. Bem, entrar, pagar, sim, atrás do meio, quando dá para ver,
E depois do Apocalipse, não pode ver isso aqui agora. No Apocalipse 1:7. Na hoje é a 7. E esse é o homem do Cristo. Nós chamamos isso de mesmo. Este vem as nuvens. A joia é uma prata. E toda olho verá. Isso não é como na ele. Até o mesmo que transpassaram. Até o homem que ele dá Passou aqui, vai ser até o homem que aqui é. E todas as tribos da terra se lamentarão. E como nós, beleza como na ele. Sim. E como na ele. Amen. Aqui vou ensinar. Oi, não está aqui. Essa junção já está em cima. Vamos ser Vamos estudar o livro do Apocalipse. Por exemplo, eu vou cadê Apocalipse? 1 até 7. É a 7º versículo. Está aqui. Olha, Vem com as nuvens. a joia é uma prata. E todo olho verá. Isso não é como na ele. Até os mesmos que ele ultrapassaram. Até o homem que está aqui. E todas as tribos se lamentarão De como nós, como sobre ele. como na ele. Assim. Sim, amém. E a mão iyo. Quem está vindo? Nada za kuya. É Jesus. Kali Yesu Kristo. Mas aqui, Kasi hawa. quando está falando todos os olhos verão, Hata liso basi como na ele. essa citação, essa versão, essa aqui, Versículo para nani, ni para nani. escuta o profeta. Yo kama sokoni. Parágrafo 121, Para 7:5 em português. na português. Em francês, Na francês, em português, página 34. página 34. Em português, Na português, página 35. página 5. Em português, parágrafo 125 Na português, para 7:5. até 132. Tive na sacada. Escuta agora para você conhecer. Eu apoio de mulher para Isso está falando quem é que está vindo. asa para nani ni na masa ko. Nani mo. Olho no verão. Ni sio como na ele. Para iniciar, Para kubanda. aqui não é orientação. Au sa kudeta mate. Aqui não é para luz. Asa pona ni sote. Escuta. Quer beber água? Se quer beber água, pode beber. Não. Aqui não se trata da igreja gentias que somos nós. Apa sa kono bana tina alo samu aba janti sabiso. Escuta agora o profeta. Yo kama sakoli. E ele vem aí. Ye ayo wana. E ele veio aí. Ye ayo wana. Caraca. Esse é ensinamento aqui, grande ensinamento. E ele vem aí. Ye zako ya wana. Deus vem. Zako ko ya. O profeta vem aí. Mo sako zako ya. O sacerdote rei vem aí. Beba kozi zako ya. Com todo e tudo vem aí. Beba ngono spenda nasa ko ya O wana. Senhor Jesus Kole Yesu. vem rapidamente. Azora lombangu. Amém. Amen. Ele vem aí. Yesu wana. E ele vem nas nuvens. Yesu ana mapata. Nuvem da glória. Potra tembo. Quando ele foi visto sobre o monte da transfiguração. Wapi amona jina ya transfiguration. E a sua veste resplandece enquanto o poder de Deus os envolvia. Tango bilambana ye esako ngenga tango. Yana nzambe zinga aqui. Yana nzambe ezinga E todo olho o verá. nisu nyoso komona ye. Isso significa Wale zako loba. que isso não é o rápido. Wale zako netra mate. Amém? Amen. E quem está? Za nilengo. Isso é quando ele vem Wale tango ya zako ya. para assumir o seu lugar devido como governadeiro do mundo. Para assumir o seu lugar como devido como governadeiro do mundo. Wanda kuzwa esika na ye lokola mutasola mokili. Governante. Eba gouverneur na mokili. Isso é quando Weza ni tango. aquele o trespassaram, Oyo misatu balekaki. trespassaram, O balekaki. trespassaram O basalaki mabe. com seus credos Mina ba credo. e doutrinas Ma doctrina.
denominações planterão bacolela. E todo o povo vai gemer. Bacolela. De temer por causa dele. Que é a palavra. Isso é a história da revelação de Zacarias. 19:14. Zacarias profetizou há cerca de 2.500 anos atrás. Zacarias profetizava há 2.500. Esta está prestes a acontecer. Zacarias 12:9-10. Zacarias 12:9 diz: E acontecerá naquele dia. Essa é a Bíblia. Que procurarei destruir todas as nações que vieram contra Israel. E toda a casa de Davi. E sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e súplicas. E olhará para mim o que trespassaram. Olha o babomaki. Irmão Branham. Espera, vou ler se terminei. Ok. Irmão Branham. Não, vou ler mais. Para ter a ideia. Até 132. Agora, quando que o evangelho vai voltar aos judeus? Quando o dia dos gentios terminar, o evangelho está pronto para voltar aos judeus. Se eu lhe pudesse dizer uma coisa que está prestes a acontecer, vai até Apocalipse 11 e vai pegar nessas duas testemunhas e desses dois profetas, Moisés e Elias, levando o evangelho de volta aos judeus. Nós estamos prontos para isso. Está tudo em ordem. Da mesma forma, e os judeus trouxeram a mensagem para os gentios, e os gentios vão levá-la de volta aos judeus. E orar por cuidar. Agora lembre-se daquilo que lemos em Apocalipse e Zacarias. Os dois vêm depois da tribulação. A igreja do primogênito não passa pela tribulação. Como isso? A Bíblia ensina isso. Naquela altura disse que Deus vai derramar o seu espírito sobre a casa de Israel. O mesmo espírito que foi derramado sobre os gentios no dia deles. Zacarias 12:10-12. Zacarias 12:10. Escuta, olharão para mim. Aqui trespassaram e plantarão como que planteia por um unigênito. Lokola motalelaka mpona mwana moko kaka. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo próprio gênito. Naquele dia será grande o pranto de Israel, como o pranto de Adadrimon. Como lokola kolela ya Adadrimon no vale de Medido. E a terra planteará cada língua à parte, a língua da casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte, e a linhagem da casa de Natan à parte, e as suas mulheres à parte. E cada uma das casas à parte, quando ele vier na nuvem da glória, na sua segunda vinda. Esses judeus que ultrapassaram vão vê-lo
como disse numa outra escritura, Zacarias 13:6. Se alguém lhe dizer que as feridas são essas nas tuas mãos, dirá ele, são as feridas com que foi ferido em casa dos meus amigos. Não só será um tempo de pranto para os judeus que o rejeitaram como Messias, como será um tempo de pranto para aqueles que foram deixados de entre os gentios, que o rejeitaram como Salvador desses dias. Isso é morto que está lá. Apocalipse está dizendo, Aposta kwa Baba. eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Unazana wapata bishi tukumona hii. Até que Cristo passar. Tiwa oba bumati. E toda a tribo de terra se lamentarão contra ele. Amém. Irmão Branham disse, Aposta kwa Baba. essa promessa Ilaka oyo. que Apocalipse está dizendo, Aposta kwa Baba. que está vindo nas nuvens, Hapo yana mapata. não é para nós. Nalipona bisote. Essa vinda Bonye wana. que Jesus está vindo, Wewe kabela. não está vindo para nós. Nataka yake kwa biso. Mutaponte, vamos chegar lá. Nitakwenda huko makuna. Vamos tocar o selo. Sima baso. Estamos na igreja da igreja. Sina je Kristo. Não tem pressa com comida. Wazana pesete. Esse todo olho que verá a sua vinda. Nishi kumona bonye na ye. O Abraão está dizendo. Aposta kwa Baba. Quando Israel rejeitou Jesus, Kama sasa baba yake Yesu. Deus começou a tratar com os gentios. Nizade aliko sala mosala E watadikona. no Romano 11 nós vimos Wala rome bistomoni. que é chamado a plenitude dos gentios. Ebeda ni toni atadikolo. Nós falamos que vai nos retirar. Bizo be Kristo tukozoma tumime gola. Somos oliveira selvagem. Uzayo ni Yesu vaje. Essa promessa vai acontecer nesse tempo aí. Be na kanga kubisama na ngonga ngona. Quando ele virá nas nuvens, Tangu yeye ya mapata. será no Israel. Wana Israeli. Naquele tempo, Na tangu wana. a igreja era da igreja. Sasa zile Kristo. A igreja do Fez. Sabe pesa. A igreja do Firmina. A igreja do Pergamo. A igreja do Tiatira. A igreja do Sá. Ya sabe. A igreja de Filadélfia. A igreja de Laodiceia. Todo santo que recebeu o Espírito Santo Sasa 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 kwa sasa. irá no arrebatamento. Ukaenda kwa meta ama. E lá vão fazer 3 anos e meio. Ile sa tuaza ile ni. E quando a esposa tem um arrebatamento, Tangu kwa sababu bado meta. aqui na nação Ah, unabota. haverá tribulação. Iko na tribulation. Nessa tribulação, Na tribulation. nós não vamos estar. Kristo kwa zala te. Nós não vamos estar. Kristo kwa zala te. Estaremos com o rei. Iko na mkozi. E quando a tribulação Tangu tribulation. vir aqui, Ya hawa. vamos andar de Deus. Sasa kwa baba. Apocalipse 11 diz, Hapo ndio mwanzo ni. terá 2 profetas. Isaba sasa kwa biblia ni. Irão no Israel Kwa zala za hela. para pregar. Kwa kutea. Vamos pregar essa mensagem. Sango oyo. E nós estamos a pregar. Kwa kutea leo. Agora diz, Sasa kwa baba. a maneira de ver Leo ndio kama. será Elias e Moisés. Ya Mose. Porque depois Wenda sima. vamos matar. Kwa baba. E depois que os anos fugiram um pouco, Ni bure tu eles anga. vão ressuscitar. Baba kusefa. E nesse tempo, Wenda tangu wana. quando nós estaremos lá, Kristo kwa zala kuna. aí, e ele virá com as nuvens e todo mundo matar o Israel. Será o homem que ele matar. E vamos perguntar, quem tem daí onde vem essa ferida? É aí que virá que foi na casa do meu pai. Quer dizer, não se irmão. Nem todos também. Não enxerguei. Cada um é identificado pelo seu filho. Deus não perdeu. Deus conhece cada livro. E naquele dia,
vamos ajudar. Você está ganhando? 144 mil membros. Você está ganhando? Onde cada tribo dará 12 mil. E aí? Jesus vai se manifestar. Essa cena está na Bíblia. No Gênesis 45, José. E como disse, a vida de José significa claramente a vida de Jesus. José foi amado do Pai, olhando para o irmão. Jesus foi amado do Pai e olhando no irmão. José me vendeu. Jesus me vendeu. José foi preso. E quando foi preso, dentro da cadeia, filha do outro, e outro foi usado. Mas o filho de cadeia de José, ele por Jesus na cruz. Lá na cruz, Jesus estava com uma esposa. José quando estava na casa do pai, havia prosperidade. Jesus, filho da prosperidade, virá e não Amen. Olha agora, dá-se calma. O tipo, a tribo, com o qual Jesus se vai se apresentar no Israel. Então, isso é o que mostra em Israel. Nós vamos estar. Isso é começar até. Você conhece a história? Eu lembro disso. Quando os irmãos de José estavam andando a José, vai aqui, no Egito, Egito. E José quando José estava mais da mão, José estava a lhe conhecer. José não estava a lhe conhecer. José. E Jesus se tratou como espião. Vamos como espião. Tratou-lhe como espião. Agora vamos como espião. E o que é que ele fez? Mostra aqui. Veja o vosso pai. Aceita aquela vida. Está em vida. Essa vamos aí. Eu não, somos todos do mesmo pai. Estamos próximos. Éramos 12. E outro nosso irmão desapareceu. Como assim? E o pai está em vida. Então vamos aí. O pai está em vida. Para vos contar que você não são filhos. Onde você vai ficar? Vai, leva comida. Se está certo, traga no Benjamin. Só que você será bom na Benjamin. O vosso irmão pastor. Leve-a não. E quando for, está passando aqui, e que é o José. O Judas disse, papai, eu vou levar o Benjamin, vou lhe trazer. Papai, não, Benjamin, você vai aí. E papai, senão não vamos dar certo. Mas eu tento coisa ter. E Benjamin vem. Benjamin aí. E quando Benjamin vem, o coração de José chora nele. O ar de matar José. Quando ele quer. José fez uma coisa. José fez uma coisa. O que José fez? Ele fez aqui. José pegou uma mulher. A filha de José. Toma a sua boca. E levou a sua mulher. E nós filhos, nos guardamos guarda. E quando nos guardamos, é aí que José deve apresentar a sua voluntade. Mas a sua voluntade aí. Lá no quarto, José deve apresentar o e não para a vida. A igreja para lá. Quem é? Nada, serão 144 mil. Nós só cada essa aí, são 140 mil. E virão 12 mil.
Agora, 12 em cada tribo. 12 na tribo. E que vão, Jesus vai te aparecer. Olha, Jesus não pode ir lá. Jesus, acho que eu vou estar lá. Mostra a liderança aqui. Quanto? 144 anos. Olha, casa também. A Bíblia ele chama virgem louca. Jesus, na forma do Espírito Santo. Ele chama só inúteis. Nikube. Isso inúteis. Mas olha, Castales, o problema. Você vai ver? Quando José estava conversando, ele gostou lá com os seus irmãos. Estava decorando. José não falava a língua hebreia. José não bateu a língua hebreia. José falava, pelo inteiro. Na grande até. Mensagem. Quando José estava conversando, com os seus irmãos, José falava pelo meio inteiro. Quando ele estava falando, nós mesmo fizemos mais. Eu disse, você vai azar que temos José está acompanhado. Mas, está falando pelo meio inteiro. Agora, e quando José quando vê, o Benjamim. Quando vê o Benjamim, o filho da sua mãe. Manda a mamãe ali. Havia uma escritura na língua desconhecida. Então, escreveu na parede. Era falar em língua. Primeiramente terá milênio. Ele vai mandar muito rápido. Milênio é a reina. Eles vão fazer 1000 anos. Aquele bonito.
As relíquias estavam fora da cidade. No templo, quando estava lá, o da relíquia não estava no quarto do rei. Quando o rei estava com a sua esposa daí, estava coisa, eles não estavam a relíquia era guarda. E quando o menino virava, mostra Cristo, arena, Fala alguma coisa, meu irmão. Não vai levar para como assim. Fala alguma coisa, meu irmão. Não vai levar para como bali. Porque eu Israel. Zamedraela. Abani zamedraela. Que alegria. Esse é o nini. Senhor. Encha no primeiro bem. Tudo isso é uma mulher lei. Tudo isso é uma mulher lei. Perdoa meus pecados. Livre essa mulher na lei. Não me deixa ficar. Deixa me reinar comigo. Deixa me dominar, meu comigo. Porque é o que está me incomodando. Por isso daí. Senhor.
Manifester ta grâce, manifester ta amour, baptise ma place. Cette parole ne soit pas en vain. Moi-même aussi, garde-moi dans la parole. Donne-moi le rêve, donne-moi la Deus, nosso Pai Celestial, Nzambe kitalisha likolo tuwezeshe para nós, Pai. kusema lamo para visho dada Muito obrigado, Senhor. atonda mingi golo E aleluia, Deus,
Obrigado, Senhor. Na tua mão, Deus é Deus maravilhoso. Ele te acionamos. Ele abençoa o alfa, o terminacionamos. Ele abençoa o ômega. Receba a honra, recebe louvor, receba a aleluia, receba volta conosco, Senhor. Segura a nossa igreja. Essa igreja cristã. A coleção é filha. Manda as almas para que receber a tua palavra. Jina milenda beriama levanyo. Vamos procurar zona para a igreja. Suba mungkin lebih mbak. Oh Senhor. Oh kalau saya você não vou conseguir nesse povo. Ibada na kukuha ko tamo sa libutan ko yo. Abençoe cada ofício, Senhor. Vamos lá, ofício mo kono. Dá verdadeiro amor nessa igreja. Essa vai uma solo na língua ko yo. Uma verdadeira união, unidade. Koyo kanya solo pepo mo. Abençoe a questão de viagem. Vamos na momento. Confiamos tudo em ti. Tu tira que vai na yo. Abençoe a oferta de igreja. Vamos com a solo na palavra conosco, Senhor. Solo de socorro. Em nome de Jesus. Na como isso. Por isso bonito. Amen.